Olá, estes são os destaques do Imbu Urgente. Exclusivo. Advogada da Câmara de Imbu tenta interferir na atuação do Ministério Público para não se manifestar sobre cassação de Abidã. Vereador Gilson Oliveira realiza culto na Câmara Municipal em campanha antecipada. Participantes usam camiseta com o nome do pré-candidato a prefeito Hugo Prado. Vereadores da base de apoio do prefeito Ney Santos batem boca após Cristiano Mendes gerar discórdia sobre nome de campo de futebol. Justiça manda a Prefeitura de Embu das Artes indenizar moradora que foi submetida a laqueadura sem consentimento. Moradores fazem manifestação contra Ney Santos e reivindicam profissionais e serviços adequados para filhos autistas. Estamos de volta. Moradoras fazem manifestação contra governo Ney Santos e reivindicam profissionais e serviços adequados para os filhos autistas. Moradoras de Embu das Artes que têm filhos autistas fizeram no sábado, dia 16, uma manifestação no centro do município para cobrar da Prefeitura do governo Ney Santos a contratação de profissionais de saúde e educação como terapeutas ocupacionais, TO, e auxiliares de classe para as crianças com deficiência. O ato foi organizado pelo MAEB, Mães de Autistas de Embu das Artes, entre outros grupos. As mães realizaram uma caminhada com início no estádio municipal. Elas também reivindicam espaços próprios para a convivência das crianças, a SAED, Sala de Atendimento Educacional Especializado, prevista em lei. 3 mães de autistas gravaram depoimentos durante a manifestação. Mônica Matos, que procurou o Imbu Urgente sobre o ato, e também Eugênia da Silva e Sara Bonfim. Veja. Sou a Mônica, sou representante do MAEB, Mães de Autistas de Embu das Artes, um dos grupos que estão presentes na manifestação aqui na frente do estádio, sábado de manhã. Hoje nós estamos reivindicando melhorias para o SER, essa falta de profissional, a falta de atendimento especializado para os nossos filhos. A gente está reivindicando a falta de auxiliar educacional, que ainda não chamaram o pessoal do concurso. Temos crianças que não estão nem indo para a escola por causa dessa falta de auxiliar. Estamos reivindicando também a falta de SAED. O pessoal fala que é da inclusão, mas não existe inclusão. Um lugar que não tem como receber o nosso filho autista não é um lugar que tem inclusão. Então eu quero agradecer a todos que vieram aqui hoje nessa manifestação e nós estamos aqui lutando pelo direito dos nossos filhos. Olá, sou Eugênia, integrante do grupo MAEB, Mãe de Autistas de Embu. Sou mãe do autista Miguel, que estuda na rede municipal de Embu das Artes. O ano passado o Miguel não teve nenhum tipo de atendimento, nem do SAED, nem de auxiliar de classe, nem cuidador. Ele sempre foi acompanhado no SER, que antes tinha algumas consultas que eram semanalmente. E quando era individual. Hoje em dia as consultas são de 15 em 15 e praticamente todas elas em grupo. E são apenas de 30 minutos. Isso eu falo assim 30 minutos porque individual a criança entra, 30 minutos já é muito pouco. Agora que dirá 5, 6 crianças juntos, em 30 minutos para você colocar essas crianças para dentro do consultório, organizar elas, será que 30 minutos realmente são 30 minutos válidos? 30 minutos que dão resultados realmente bem absorvidos pela terapia para aquela criança? E em questão da escola, eu sempre estou perguntando, sempre estou questionando, sempre estou reclamando e a escola me fala. Foi passada toda a papelada, foi passada todo o direcionamento.
foi encaminhado tudo pedido. E nunca que chega esse auxiliar, nunca que chegava o SAED. Esse ano o SAED chegou, ele está sendo acompanhado agora pelo SAED uma vez por semana, no contrator. E auxiliar de classe, eu pergunto e dizem o quê? Não chegou, a gente já perguntou, ninguém fala nada, ninguém sabe dizer nada. E por lei a gente sabe que é um direito deles ter o auxiliar de classe e o cuidador. Auxiliar de classe dentro da sala e o cuidador fora da sala, para auxiliar numa ida ao banheiro, na hora de comer, na hora que estiver ali correndo, brincando, e auxiliar de classe para estar ajudando ali dentro da sala, até porque a gente sabe que não é um autista por sala. Meu nome é Sara, sou mãe de autista, meu menino tem 2 anos, tem 1 ano que ele está na fila de espera do C para passar com psiquiatra, até o momento não foi chamado, não tem previsão de quando vai ser. Quando eu questiono o posicionamento dele na fila, ninguém sabe me responder. Ele está sem terapia de fono, sem TO, sem psicólogo, sem nada. Eu tô aqui hoje representando todas as mães que passam pelo mesmo que eu. Isso é revoltante, gente. É inadmissível. Abidan Henrique também participou da manifestação em solidariedade às mães. Nós estamos aqui, com quase 50 mães de alunos que possuem alguma deficiência aqui em Embu das Artes, da rede municipal de Embu, e elas estão aqui protestando contra o descaso da prefeitura aqui na cidade. Com falta de atendimento no SER, de psicólogo, fono, TO, falta de auxiliares de classe na nossa cidade. Tem criança que ficou 6 meses fora da escola porque a prefeitura não garantiu o auxiliar de classe para os alunos da nossa cidade. E sem contar o descaso dos equipamentos públicos, né? Nós estávamos aqui no estádio, foi o ponto de início aqui da nossa caminhada, e infelizmente são brinquedos quebrados, enferrujados, que as mães não têm nem coragem de deixar seus filhos brincarem ali, porque pode representar um risco para as nossas crianças. Gente, o que nós estamos observando aqui em Embu é um verdadeiro descaso da prefeitura para com a comunidade PCD de Embu das Artes. Durante a concentração no estádio, por causa do ato, funcionários livre nomeados do governo Ney Santos, que atuam na chamada educação especial, tentaram justificar a falta de atendimento às crianças autistas e foram contestadas pelas mães. Veja. Ela retorna agora. Mas não está atendendo, ok? Sim, mas então não tem teoria. A sua primeira frase foi: a escola é inclusiva. Sim. Eu tenho todo o respeito do mundo por qualquer pessoa. Mas vocês só falam isso porque vocês não têm. Porque se vocês tiverem, fui pegar o meu filho para trazer para terapia. Quando eu cheguei aqui, sabe o que ele estava? Todo urinado. Molhado, ele já estava seco. Tanto tempo que eu tinha feito xixi. Aí você vem falar: não, a escola é inclusiva, a gente não é. Eu tenho direito a separadas. Eles foram com a educação física como professor. Eu não rolei pra ele e falou: eu rolei enquanto estava dando para as crianças. Isso não é ser inclusivo. Eu vi o meu filho em sala de aula, eu toco rosa, todo mundo fazendo atividade, sozinho em outra mesa. Uma escola em reforma, sendo que teve todo o período de férias. Isso é um absurdo. Não tem desculpa, não tem a indicação, a empresa não tem cabimento. 3 dias após a manifestação, sob pressão, o governo Ney publicou um chamamento para a contratação de cerca de 60 auxiliares educacionais. Esses profissionais só devem começar a atuar em maio, mas de acordo com Mônica, do MAEB, o número não cobre as necessidades das escolas para atender a demanda de alunos com deficiência. Vamos ouvir agora então o Paixão. Paixão, o governo Ney Santos também negligencia o atendimento às crianças com deficiência, às crianças autistas? Olá, povo imbuense. Adilson, com relação à manifestação das mães PCDs, né, e de crianças autistas, pais, né, mas as mães em grande maioria, como sempre,
Na realidade, o prefeito Ney Gordo, né, ex-presidiário, o Carniça, e seu vice Hugo Prado, cintura de pato, e sua corja, né, esse secretário de Educação que veio de Santana do Paraíba, eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui, é que ele tem uma folha corrida, infelizmente é o que o Ney Gordo gosta como secretário, né. Rapaz, a manifestação é mais do que legítima, o Ney abandona realmente as crianças PCD, né, ele não gosta, né, dessas mães batalhadoras e lutadoras. Porque desde o ano passado, 2022, que o Abidão vem pedindo o auxiliar de classe, né? Para cuidar, essas crianças precisam de cuidado especial e a lei, né? Exige isso, né? Manda isso. E ele tem descumprido a lei, né? Em setembro falou que ia contratar e até agora não contratou nada. As crianças continuam abandonadas nas escolas. Tem lá a professora que dá aula para 25, 30 alunos. Ela não consegue cuidar, aí tem que ela cuidar dos especiais. E a lei e o pagador de impostos já paga para ter esse cuidado. Infelizmente, isso é uma corja, né? É um grupo de maldosos. Fiz aqui o levantamento, ó. Né, rapidinho aqui, saiu de 2023 para cá. A empresa que transporta 345 crianças, né? Que eles transportam mês, ano. E a prefeitura tem um gasto de R$ 4.482.798,20. Aí eles transportam, né? Diz que transportam, se confirmar com os pais. 287 crianças para o Armando Vidigal e 58 para o Centro Dia, né? Que é um local que tem ali em frente o CR. Rapaz, aí eu fiz um cálculo rápido aqui. 345 crianças, né? Os 4 milhões dividido por 12 meses dá R$ 373.566,51. Por mês, R$ 12.993, né? Dividido os 4 milhões. E a criança, por mês, as 345 crianças, dá R$ 1.082,80. R$ 1.082. Aí dá um valor de 22 dias de aula, né? R$ 49 por dia. A passagem mais cara que eu já vi na minha vida. E aí faltam professor auxiliar, que o dinheiro tá lá, que é aprovado, e faltam a condução mínima, né? Falta fralda, falta insumo, falta remédio para essas crianças. Então esse governo realmente não gosta de pais e nem de criança PCD. É o que está aprovado no dia a dia. Vamos para o segundo destaque. Justiça manda a Prefeitura de Embu das Artes indenizar moradora que foi submetida a laqueadura sem consentimento. A Prefeitura de Embu das Artes terá que indenizar em 60 salários mínimos, cerca de R$ 85 mil, uma mulher que foi submetida a laqueadura sem consentimento após o parto do seu 5º filho. O caso ocorreu em janeiro de 2018. Após o parto, a moradora recebeu a informação do médico que tinha passado pelo procedimento para não ter mais filhos. O médico disse, abre aspas, já aproveitei e fiz a laqueadura, mas a então gestante em nenhum momento manifestou vontade de realizar o procedimento. A maternidade de Embu tinha a gestão da empresa privada Instituto Social Resgate à Vida. A administração municipal, o governo Ney Santos, tentou se eximir de responsabilidade, mas a justiça negou. Observou que o poder público deve gerir, supervisionar os serviços prestados em razão da parceria, do contrato firmado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão unânime, manteve a condenação que já havia sido decidida pela Justiça de Embu em uma segunda avaliação. Em seu voto, a relatora do recurso,
a desembargadora Maria Laura Tavares pontuou que a conduta da maternidade infringiu a Constituição e outras leis federais, na medida em que o procedimento foi realizado sem consentimento e sem comprovação de situação de urgência ou risco de vida para a parturiente que o justificassem. Paixão, a maternidade de Embu das Artes tinha a gestão de uma organização social privada de saúde, mas a prefeitura não pode se eximir da responsabilidade por essa laqueadura sem consentimento da moradora, como bem decidiu a justiça? Adilson e povo imbuense. Rapaz, cada dia é uma sacanagem a mais que esse governo Ney Gordo, ex-presidiário e carniça, e seu vice Hugo Cintura de Pato proporciona para nós, né? Veja a falta de responsabilidade, porque embora a gestão da saúde, dos prontos-socorros, né, e postos de saúde, seja de uma OS, né, uma empresa terceirizada que a prefeitura contrata por um preço absurdo e não oferece o trabalho que deveria oferecer, né, o atendimento ao público, um médico irresponsável fez uma laqueadura numa mãe sem autorização. A mãe foi lá ganhar nenê, né, o quinto filho. Ele pegou e quando a mãe acordou com o nenê lá, ele falou assim, não, eu aproveitei que fiz a cesárea na senhora e já fiz a laqueadura, para a senhora não ter mais filho. Agora, quem é ele para decidir se a mulher gostaria de ter mais filho ou não? Agora, pasmem, né? A mãe entrou na justiça, requerendo danos morais, né? Aí ganhou. Povo imbuense, nós vamos ter que pagar dos nossos impostos mais de 80 mil reais, que a mãe merece, danos morais. Mas quem deveria pagar isso daí seria a empresa, não o médico que fez a cirurgia, sem autorização, e a prefeitura. Então deveria ser o médico e o prefeito Ney Gordo, ex-presidiário. Porque ele que é o responsável por contratar essas empresas. Aliás, que tem fraude nessa contratação, né? Já provamos e tem mais para provar na justiça. Então isso é um absurdo. A juíza e o Ministério Público entenderam que, e eu dou razão para isso, que a prefeitura é responsável sim por essa atitude desse médico e dessa empresa que fez uma cirurgia criminosa numa mãe, enquanto a mãe estava ganhando nenê, né? Cesárea, anestesiada, o cara se sentiu no direito de fazer uma laqueadura na mulher. Então, povo imbuense, abre o olho. Esse governo, além de mentiroso, corrupto, gasta mal dinheiro público, ainda é irresponsável e criminoso. E quem vai pagar por essa irresponsabilidade e essa atitude criminosa é os pagadores de imposto. Isso é um governo de bandido. Agora o terceiro destaque. Vereador Gilson Oliveira realiza culto na Câmara Municipal em campanha antecipada. Participantes usam camiseta com o nome do pré-candidato a prefeito, Hugo Prado. O presidente da Câmara de Vereadores de Embu das Artes, Gilson Oliveira, promoveu um culto no plenário do Legislativo na segunda-feira agora, dia 18, um dia depois de completar 56 anos, para divulgar o evento chamado de Ação de Graças pela vida do vereador Gilson Oliveira. O parlamentar espalhou outdoors em vários pontos da cidade com sua foto, segundo juristas ouvidos pelo Embu Urgente, em flagrante ato de improbidade administrativa por usar estrutura pública para evento religioso e com intenção de camuflar propaganda eleitoral, caracterizando campanha antecipada e abuso de poder político. E durante o culto, parte dos presentes estava vestida com camiseta branca padronizada, em que estava escrita a palavra Hugo, nome do vice-prefeito e pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro deste ano, Hugo Prado.
A deputada federal Eli Santos, irmã do prefeito Ney Santos, e o vereador Ricardo Almeida participaram do culto. Gilson é um dos vereadores mais próximos de Ney. Veja trecho de um vídeo do evento religioso. Então, Paixão, o Gilson Oliveira realizar um culto religioso e personalista dentro da Câmara e depois também de fazer uma divulgação maciça em outdoors com a foto dele grande. Isso pode, Paixão? Adilson e povo imbuense, falar sobre Gilson Oliveira, o vereador que se diz lá no Facebook dele, vereador do povo de Deus, na realidade o Gilson Oliveira é vereador do povo do capeta, do diabo. Ele mesmo disse que quem mente é filho do diabo, e o Gilson é um mentiroso, filho do diabo. Ele agora fez um culto na Câmara Municipal, usando a Câmara Municipal para fazer um culto de ação de graça no aniversário dele. Olha o absurdo. Distribuiu outdoors aí pela cidade gigantesco com a foto dele, depois colocou a foto do pastor, que eu não sei como é que um pastor, ainda mais esse pastor que eu conheço ele, tem a coragem de pôr a mão para orar por um pilantra que nem o Gilson Oliveira, que conquistou o cargo de presidente da Câmara para votar contra a cassação do Renato Oliveira, o homicida e racista, que tinha que ser cassado pelos crimes que cometeu. O Gilson Oliveira negociou, o Renato se afastou da prefeitura e ganhou como prêmio Secretaria de Governo, e o Gilson, por isso, se transformou no presidente interino. O pilantra, o sem vergonha, o mentiroso filho do diabo, fez um culto de ação de graça. Na realidade, devia se chamar ação da desgraça. E o pior, Adilson e povo imbuense, ele usou carro da prefeitura, Sprinter aqui, que é perua escolar, que a prefeitura paga, nós pagamos para levar os alunos, para levar as irmãs da igreja, todas, a maioria, com a camiseta branca escrito Hugo, fazendo campanha antecipada para esse cintura de pato, outro bandido, que roubou, que está indiciado lá na Operação Prato Feito, que roubou merenda. Então o Gilson Oliveira, pessoal das igrejas, né? Vocês estão servindo o diabo também, para acreditar no Gilson Oliveira, que é um pilantra. Outro dia eu fui fazer campanha na casa do irmão uns anos atrás para outra pessoa, ele falou para mim, não, meu pastor está apoiando o Gilson, que ele deu 5 mil para ele, e dá areia e pedra. Gilson compra voto desses pastores vendidos com dinheiro público. Então, o que tem para falar do Gilson? Infelizmente, gostaria de falar outra coisa, mas ele tem demonstrado a cada dia que ele serve o diabo, é um pilantra e está em conluio com o criminoso do Ney Gordo, ex-presidiário. É o que eu tenho para dizer. E um absurdo usar a Câmara para fazer culto pessoal, que foi para ele,
e dar camiseta e usar carro que é alugado pela prefeitura, que torna-se público, para levar os irmãos da igreja e todos com a camiseta de Hugo. Campanha antecipada. Mas nós vamos entrar na justiça, tá, seu Gilson? Seu pilantra. Agora o quarto destaque do Embu Urgente. Vereadores da base de apoio do prefeito Ney Santos batem boca após Cristiano Mendes gerar discórdia sobre nome de campo de futebol. Mesmo sem mais nenhum opositor na Câmara, desde a cassação de Abidan Henrique há 3 semanas, vereadores da base de apoio do prefeito Ney Santos protagonizaram um princípio de bate-boca na sessão nesta quarta-feira, dia 20. Ironicamente, o vereador que assumiu a cadeira de Abidan, Cristiano Mendes, mesmo sendo aliado de Ney e dos demais 16 vereadores, causou discórdia entre os colegas após apresentar um projeto de lei junto com o vereador Betinho para dar nome ao campo de futebol do Jardim Mimás, o nome de Kleber Negão. O vereador Lúcio Costa se sentiu traído por Cristiano e Betinho ser passado para trás por não ser ele a dar um nome ao campo. Ele alegou que buscou viabilizar o equipamento público para os moradores do Mimás. Lúcio protestou ao discutir o projeto. Betinho confrontou o Lúcio e disse que procurou o colega antes. Diante do forte constrangimento entre os vereadores, Ricardo Almeida tentou censurar Lúcio a não rebater. E o presidente Gilson Oliveira buscou negar a palavra para Lúcio Costa justificar o voto. Lúcio retrucou e votou contra o projeto de Cristiano e Betinho. A família de Kleber Negão estava na sessão e teria ficado surpresa e desconfortável com o desentendimento entre os vereadores. Cristiano, o primeiro a discursar em defesa do projeto, ficou atônito, sem reação, com a repercussão. Veja o que se passou na sessão. A justificativa do meu voto é nada contra a família do Kleber, nada contra o Kleber, pelo contrário. Kleber era meu amigo, né? Jogou bola junto com a gente. A justificativa do meu voto, só para vocês entenderem aqui, esse campo, eu corri atrás do projeto, inclusive o projeto do campo é meu, né? Eu corri atrás da contrapartida do campo e corri atrás da empresa para que esse campo saísse. E a falta de respeito comigo, que nem me procuraram, né, para dar uma satisfação, para colocar o nome, né, no campo. Então fiquei muito triste, discuti com o Cristiano na sala, procurei o Cristiano, procurei o Betinho, tá? E nem satisfação recebi. Então assim, eu achei que era uma falta de respeito comigo, que sou também, né, vereador, e também eu falei pro Cristiano, não é justo o que você está fazendo, porque eu corri atrás de tudo e na hora da cereja do bolo, você vai lá e coloca sem a minha participação. Nada contra o Kleber, tá? O Kleber era meu amigo, tá? Só para vocês entenderem, tá bom? Então eu peço desculpa, viu, Claudinho? Como é sua família, tá bom? Mas aqui eu expliquei pro Cristiano e eu não ia mudar meu voto, tá bom, Betinho? Questão de ordem, presidente. Meu voto, por favor, presidente. E eu vou contrariar a fala do Lúcio Costa, quando ele fala que ele não foi procurado. Há 5 meses atrás, estava eu, Cristiano e Hugo Prado. E o Cristiano pediu para o Hugo para colocar o nome do campo. O Hugo tinha concordado, eu procurei o Lúcio Costa e ele pediu para mim não colocar o projeto. Então não é verdade. E eu, em respeito a ele, eu não coloquei o projeto. Hoje o Cristiano tem a prerrogativa de, como vereador, colocar o projeto. E aí não cabe a mim barreirar o Cristiano, porque nós temos uma comissão mista, onde passa pela comissão e a comissão que autoriza. Então não é verdade o que o Lúcio falou. Procurei o Lúcio sim e dei satisfação para o Lúcio como homem, que eu não era obrigado a dar satisfação para ele. Porque eu, como vereador, tenho minha prerrogativa de colocar o que eu quero colocar aqui. E se a comissão autorizar, eu vou ter respeito como eu tive por ele. Tive respeito em procurar ele há 5 meses atrás e falar para ele que o Cristiano me procurou com o Hugo e queria que eu colocasse o nome do campo. E ele pediu para mim não colocar, eu não coloquei. Acho que ele se recorda disso. Não conheci o Kleber Negão, mas em respeito ao meu amigo Cristiano, que pediu para mim como vereador na época,
colocar o nome do Kleber Negão, como se o Lucinho também tivesse me pedido, não fosse vereador, eu também colocaria, porque eu acho que para mim é uma prerrogativa de respeito e a gente entender um ao outro. O Lucinho correu atrás, parabéns, a comunidade agradece. Cristiano quer colocar o nome também, correu atrás, que eu lembro também que naquele campo de terra, cansei de ver o Cristiano também correr atrás. Eu acho que é até uma falta de respeito, do meu ponto de vista, nós como os vereadores de base, votar um projeto contra, ainda mais um projeto desse que sensibiliza, que toca na família. Nós podemos ter qualquer divergência da sala para dentro, acho daqui, da porta aqui para fora, a gente tem que respeitar os familiares, tem que respeitar a história, e se o projeto passou na comissão mista, significa que ele está aprovado, ele tem a aprovação desse plenário. Fica aqui a minha dica. Muito obrigado. O projeto de lei está aprovado. Vereador Lúcio Costa, eu já tinha dado a palavra para o senhor como justificativa de voto, igual dei para o Gideão. Não, então você deu justificativa de voto, então desculpa. Então eu só abri um discurso depois da minha justificativa de voto. Ou é justificativa de voto ou discussão do projeto. Que eu dei já para o senhor, se eu der para o senhor, eu vou ter que dar para o Gideão também. Mas aí ele pediu errado, ele não pediu justificativa de voto, ele pediu novamente pela ordem. Mas tudo bem, presidente. Eu só queria deixar mais uma vez aqui que não é nada contra, né, os familiares, nada contra. Conversei com o Cristiano, tá? Nada contra. Só que eu falei, Cristiano, eu não vou aceitar, vou votar contra porque você não discutiu comigo. Betinho, quando eu falei para você, eu não falei que você era mentiroso. Eu só falei que é o seguinte, hora nenhuma vocês me convidaram para fazer parte de um projeto como esse, tá bom? Só isso. Solicito ao senhor secretário que... Enquanto os vereadores não fiscalizam os serviços da prefeitura e gastam energia com discussão sobre o que foi chamado de guerra de vaidade, a população continua a sofrer com a saúde municipal precária. Na segunda-feira, o pronto-socorro central estava lotado. Veja a imagem que recebemos de um espectador. Paixão, foi isso mesmo? A Câmara de Embu das Artes foi palco de uma guerra de vaidade entre os vereadores aliados de Ney? Adilson e povo imbuense. Falar da última sessão da Câmara, onde o Cristiano Mendes, o pilantra, o cúmplice, né? O cara é suplente na oposição e na primeira, antes de assumirem a Câmara, ele já tinha se entregado para o governo do Ney Goures presidiário. Ele falou para mim na fila, lá em novembro, do Banco do Brasil, ele falou para mim, Paixão, me chamaram para conversa e eu não sei, e eu não posso dizer não, que eu tenho meu pessoal, né? Oferecer o cargo. Olha só o pilantra do Cristiano Mendes, né? Que fica dando uma de santinha aí. Tem mais história dele que eu vou falar aí depois. Mas vamos falar hoje sobre a vaidade que ele causou na Câmara, porque ele quis colocar o nome de Clebão no campo do Mimais, né? E o Lucinho, o pilantra, o estelionatário do Bitcoin, né? Que pegou o dinheiro do povo, não pagou, fugiu um ano e pouco e voltou novamente. É outro sem vergonha, estelionatário do Bitcoin. Acabou com a vida de muitas famílias aí, pegando o dinheiro dos trabalhadores e não devolvendo, né? É um sem vergonha, é um caloteiro, o caloteiro do Bitcoin. Ele votou contra o projeto do Cristiano Mendes, que é um vereador tampão, que ocupou o lugar do Abidan, que nunca deveria ter saído, que os marionetes caçaram o mandato, mas, né, nós estamos sabendo que está voltando. Então, esse grupo do Ney são 16 marionetes vaidosos, pilantras, conivente, porque conivente é cúmplice e comparsa com a corrupção, a propina, o mau uso do dinheiro público, desvio de verba pública, que o governo do Ney Goures presidiário comete na cidade junto com Hugo Cintura de Pato. 2 bandidos. Vamos ao último destaque do Embu Urgente. Exclusivo. A advogada da Câmara de Embu das Artes tenta interferir na atuação do Ministério Público para não se manifestar sobre cassação de Abidan. A Procuradoria da Câmara de Embu das Artes tentou interferir na atuação do Ministério Público sobre o processo de cassação do vereador Abidan Henrique. O parlamentar
entrou na justiça para voltar ao cargo eletivo. Segundo apurou o Imbu Urgente, a advogada da Câmara, Letícia de Cássia Salvador Albanese, teria entrado em contato com a promotora do caso e dito que o Ministério Público não teria que atuar, não deveria se intrometer no processo e para não dar ganho de causa ao vereador. Mesmo antes da etapa para a Câmara ser citada, Letícia teria falado ainda que está acompanhando o processo, que está atrás do caso e feito um pedido para que o Judiciário não conceda a liminar para a recondução de Abidã à Câmara. Durante o processo de cassação de Abidã na Câmara, a procuradora se manifestou pela perda do mandato do vereador em posicionamento visto como parcial. Embora concursada, Letícia teria alinhamento político com o grupo partidário que está no poder em Embu das Artes. No mês passado, na sessão pelo aniversário da cidade, ela foi homenageada com uma medalha entregue pelos vereadores da base de apoio do governo Ney Santos na casa. A minha homenageada, o currículo dela é muito grande. Então eu não vou ler o currículo dela, senão eu vou tomar mais de meia hora igual o Dedé. A minha homenageada, ela é advogada, ela é doutora desta casa, ela é a nossa procuradora, doutora Letícia. Então a minha homenageada é a doutora Letícia. Vou convidar todos os vereadores também para sair na foto. Na semana passada, o Ministério Público deu parecer para que Abidã retome o cargo de vereador. A promotora do caso argumentou que o mandato eletivo é a expressão máxima do sistema democrático e, por isso, o afastamento de parlamentar somente deve ocorrer se configurado motivo justo e observado o devido processo constitucional, não se tolerando qualquer tipo de abuso ou excesso por parte de qualquer dos poderes públicos. O Ministério Público deve zelar pelo chamado interesse público primário, a representação dos munícipes por meio do mandato do parlamentar. A advogada da Câmara teria incorrido em falta de ética profissional. Por conta da atitude, a procuradora deve ser alvo de uma representação, uma denúncia na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O Ministério Público não se pronunciou sobre o episódio. E agora uma notícia de última hora. Acaba de sair a decisão da Justiça para que Abidã retome o cargo na Câmara Municipal. A Justiça acabou de determinar que Abidã Henrique deve voltar ao cargo eletivo na Câmara Municipal de Embu das Artes. Olha aí, acaba de sair essa informação, a decisão da Justiça, nesta quinta-feira, quando estamos gravando o Embu Urgente. Já vamos então ouvir o Paixão. Paixão, saiu a decisão da Justiça, o Abidã Henrique deve voltar à Câmara Municipal. Paixão.
Adilson, povo imbuense, o sorriso aqui é de satisfação, de alegria, de ver que a luta contra a injustiça teve êxito, foi vencida. Abidã foi injustiçado na Câmara quando foi cassado, processo feito por ordem do Ney Gordo, ex-presidiário O Carniça, e Hugo Cintura de Pato O Carniça, dois bandidos, né? Um roubava carro forte, que é o Ney, e o outro está indiciado na Operação Prato Feito, que é desvio, que é roubo de merenda escolar. É o que nós temos aí, povo. Abidã foi cassado por injustiça, por covardia dos 16 marionetes, porque eles fez uma metáfora dizendo que os vereadores fugiram como rato, que a gente vê na imagem os vereadores fugindo, depois de uma ligação da prefeitura, fugindo como ratos, que são ratos mesmo, são ratazanas, né? Na verdade eles são covardes. Mas, só porque o Abidã ia falar do decreto que tirava 2.300.000 da saúde, mais 500.000 da segurança e 200 mil do gabinete, para pagar o Wesley Safadão, que fazia 8 anos que não cantava porque não tem voz. Ressuscitaram um defunto. O cara é ruim. E Leonardo, que também já passou, e 2 pilantras aí, que eu não sei o nome deles, 2 cantores aí, né? E o Abidã foi falar disso, eles fugiram. O Abidã falou assim, ó, fugiram como rato, metáfora, ele não chamou ninguém de rato, porque ele não pode, mas nós podemos. Esses 16 são ratos, ratazanas, faz parte do conluio, são meliantes. Tem vários crimes deles aí. Vou falar sobre isso, né, de um a um. Então eu quero parabenizar o Abidã por ter conseguido a liminar na justiça para ser reconduzido à cadeira de vereador, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, Abidã, a justiça do homem foi feita. Isso é muito importante, né? Você não é oposição, cara. Você tem valor, tem princípio. Você só não se vende por cargo e não troca suas opiniões por cargo e nem por qualifica e por poda de árvore, limpeza de entulho, que é errado, e nem por tráfico de influência. Se isso é ser oposição, então você é oposição. Se andar correto é ser oposição, então você é oposição. Mas você tem feito seu trabalho, você foi eleito para isso, para fiscalizar e denunciar as falcatruas, os crimes cometidos por esse desgoverno do Ney Gordo, ex-presidiário, Carniça, e Hugo Cintura de Pato, Carniça. Então, volte ao seu lugar de direito e a justiça foi feita mais uma vez. Ok, Paixão, então só reforçando, a justiça acaba de decidir, acaba de determinar a recondução de Abidã Henrique à Câmara de Vereadores de Embu das Artes. Abidã Henrique reconduzido à Câmara de Embu das Artes. O Embu Urgente está chegando ao final, nós vamos ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá!